Como passar da entrevista com RH? O que normalmente os recrutadores esperam dentro dessa próxima etapa aí do processo seletivo? Você já passou ali da triagem de currículo, já passou ali da parte de análise de LinkedIn e agora você vai para a primeira entrevista que normalmente é com alguém da área de recursos humanos, algum recrutador. Nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente o que é a entrevista do RH, qual a diferença entre outras entrevistas, o que normalmente nós esperamos aí de vocês e como que você pode se organizar e se preparar para essa entrevista muito importante para você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ajudo a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo e já se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. E o que é a entrevista com RH? A entrevista com RH, ela vai ser a sua primeira avaliação, vai ser o primeiro filtro humano. Ah, Rick, mas significa que na análise de currículo, na análise de LinkedIn não é um filtro humano? É um filtro humano também, porque normalmente nós recrutadores a gente não confia cegamente nos currículos que são lá ranqueados pela GUP. A gente não confia cegamente nos perfis que aparecem lá no LinkedIn. Sempre vai ter uma avaliação tanto do algoritmo quanto também do olhar humano do recrutador. Só que agora, nessa entrevista, vai ser o primeiro momento tete a tete. Se for presencial, mas se não for presencial, se for aí videochamada, uma ligação, mas é o primeiro momento de fato você estabelecer uma conexão entre seres humanos. Não ficar só tipo um ser humano lendo um currículo, lendo um texto, lendo o LinkedIn. Realmente agora que a parte da comunicação vai ser extremamente importante. E essa comunicação, ela tem que ser importante no foco de conexão, para você se conectar com o recrutador. E tem um ponto que é muito importante que você entenda para poder você dominar essa entrevista com RH, que é um ponto extremamente importante, é o seguinte: o seu currículo, ou então o seu LinkedIn, ele chamou a atenção dessa pessoa, chamou a atenção do recrutador. Caso não chamasse a atenção, você não seria convidado para entrevista com RH, para entrevista com o recrutador. Então é muito importante que você entenda isso. Algo que você colocou no seu currículo, algo que você colocou no seu cadastro da GUP, no LinkedIn, chamou a atenção do recrutador para ele poder te convidar nas entrevistas. O recrutador, na cabeça dele, deve ter falado: caramba, como é que o João fez isso? Deixa eu chamar ele para uma entrevista para poder saber. Caramba, como é que a Fabiana fez isso? Deixa eu chamar para uma entrevista para poder saber. E aí, isso é importante que você saiba, porque por mais que você talvez esteja ainda um pouco inseguro, um pouco insegura com seu currículo, com a forma como você está contando suas histórias no currículo, no LinkedIn, algo chamou a atenção do recrutador e por isso que ele te convidou para as entrevistas. Então, é só saber valorizar todos os pontos que você já colocou no currículo, no LinkedIn no currículo, no LinkedIn e na GUP, para você conseguir passar nas entrevistas. E qual é a diferença entre a entrevista com RH e a entrevista com gestor? Normalmente, a entrevista com RH ela é uma entrevista mais focada na parte cultural, de fit cultural. E a entrevista com o gestor, às vezes, muitas das vezes, é uma entrevista um pouquinho mais técnica. Se é o gestor da área, é a liderança da área, possivelmente ele tem um pouquinho de experiência ou muita experiência na área técnica ali e vai querer validar esse ponto. Então é importante que você entenda que o RH ele não vai te avaliar tecnicamente. Só, entre parênteses aqui, se você estiver se candidatando para uma vaga de RH. Aí normalmente os RHs podem fazer uma avaliação mais técnica. Mas se esse não for o seu caso, normalmente o recrutador ele vai olhar para a parte de cultura, de fit cultural. E aí é muito importante que você realmente olhe para pontos ali de soft skills, como que você pode valorizar as suas soft skills nas entrevistas de emprego. Um ponto importante para você entender é o seguinte: eu sei que vocês podem estar se perguntando, né? Mas Rick, a cultura das empresas são diferentes, como é que eu vou saber como me comportar? Existe alguma forma de poder treinar aqui as minhas histórias para funcionar para qualquer processo seletivo, qualquer cultura? Normalmente, as culturas são diferentes, mas existe aqui um 80-20. Se você ainda não assistiu esse vídeo no canal, a gente vai deixar o card aqui para você assistir depois. Então existe um 80-20 sim tratando em relação a pontos culturais, do fit cultural, valores comportamentais que você pode focar. Normalmente as empresas elas esperam que você tenha um protagonismo forte, que tenha essa parte aflorada, que você seja protagonista da sua própria carreira, que na hora de contar suas histórias você não fique só falando a gente, o que você fez como equipe, mas que você traga também o que você fez dentro daquela história. Outro ponto que normalmente as empresas buscam é a parte de inovação. Então é muito importante que você traga aí pontos de criatividade, revolução, histórias que comprovem que você tem esse ponto. O terceiro ponto é trabalho em equipe. Então é muito importante que você saiba
trabalhar em equipe, que você traga histórias de que você não fez aqueles resultados sozinhos, enfim. E o quarto foco aqui, que é muito importante, é a parte de orientação para resultados. Quando você consegue mostrar que você está sempre querendo bater meta, sempre orientado para resultado, você está sempre buscando ali uma coisa diferente, você consegue ter bons resultados aí ao longo do processo seletivo. Normalmente, esse aqui é o 80-20 para você, é o que você precisa focar para você conseguir bons resultados ali, se tratando de cultura de empresa. Se você consegue olhar para suas histórias com esse ponto de, poxa, minha história está mostrando esse protagonismo, minha história está mostrando essa inovação, aí você consegue treinar um formato de história que funciona para 80% dos casos, o que é excelente, do que a gente ficar desesperado tentando para todas as culturas, abraçar todo mundo, é difícil. Mas se a gente treina para 80% dos casos, a gente consegue gerar um pouquinho mais de resultado. Henrique, qual que é o maior benefício de você aprender a passar nas etapas da entrevista com o RH, da entrevista com o recrutador? Existem dois grandes benefícios aqui que são importantes para você entender. O primeiro benefício é você ter um advogado dentro ali dos bastidores do recrutamento lutando por você. Então, normalmente assim, pare para pensar, se coloque no lugar do recrutador. O recrutador, assim como você na sua área, ele também tem que bater metas. E qual a principal meta que o recrutador tem que bater? Fechar a vaga. Então, o seu sucesso também vai ser o sucesso do recrutador. É importante que você entenda isso. Se você conseguir ser aprovado, você vai estar batendo a sua meta e o recrutador também vai estar batendo a meta dele de conseguir ali fechar a vaga. Então, a pessoa que mais quer fechar a vaga, o mais rápido possível, é o recrutador. Por mais que vocês achem, que esse recrutador é ruim, esse recrutador não soube me explorar e tal, mas ele é a pessoa mais interessada em fechar a vaga da mesma forma como você. E aí, quando o recrutador ele acredita que você é a pessoa para ele bater a meta, ele vai fazer o quê? Nos bastidores do recrutamento, ele vai correr com o seu processo seletivo, ele vai adiantar várias etapas, ele vai negociar o seu salário junto com o gestor, para que de fato você seja a pessoa que vai conseguir o emprego ali naquela vaga em específico. Então, quando você estuda para aprender como fazer essa mudança de chave, para você realmente fazer com que o RH seja o seu advogado no processo seletivo, você começa a ter uma chance maior de ter bons resultados. E tem um segundo grande benefício de você estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre a entrevista com o RH, que é o seguinte: você vai saber exatamente quem cobrar. Por quê? Quem é o gestor do processo seletivo? É o recrutador, é a pessoa de RH. O RH que vai organizar todo o processo, que vai fazer toda a comunicação, que vai avaliar você, mas vai avaliar os seus concorrentes também. Então é o RH que vai fazer toda essa gestão do processo seletivo. E aí, se você sabe que essa é a pessoa responsável pelo processo, você já sabe quem que você pode cobrar. E aí, sabendo que você pode cobrar, e com jeitinho, da forma correta, contando histórias, valorizando o seu perfil, você vai poder cobrar diretamente aquela pessoa. Porque o pior cenário é você cobrar uma pessoa que não é responsável por aquilo. Então, digamos, você vai e começa a cobrar um outro recrutador que não é responsável pela sua vaga, mas também trabalha na mesma empresa que você está se candidatando. Poxa, não faz sentido você ficar cobrando um resultado, cobrando feedback para aquela pessoa se ela não é a responsável pelo seu processo. Você vai ficar cobrando o gestor. Mas o gestor ele não faz isso. O gestor está resolvendo os problemas da área, os problemas técnicos da área. Quem vai estar resolvendo os problemas da parte de RH, da gestão do processo seletivo, é o recrutador. Então, quando você sabe exatamente quem é a pessoa que vai ser ou o seu advogado ou que você vai poder cobrar, fica mais fácil de você focar ali as suas ações para gerar resultado e conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Qual é o melhor momento para você falar de salário na entrevista com a RH? Isso aqui, gente, é um tema que pode ser um pouco polêmico, pela minha opinião. Isso já gerou diversos hates aqui pro meu lado, mas eu espero muito a sua compreensão, que você entenda aqui qual é o meu ponto, tá? O que eu falo normalmente para os meus alunos, para aqui dentro do Ri Carreira? Não pergunte sobre salário na entrevista. Tem até vídeo no canal que eu explico esse post, que eu falo detalhadamente, explico todo o racional e tal. Qualquer coisa a gente pode deixar o card aqui para você assistir depois. Mas qual é o foco aqui em relação a salário? Não pergunte sobre salário na entrevista. Você tem que perguntar sobre salário antes da entrevista, para você avaliar se faz sentido ou não você ter aquela entrevista com a RH. E caso você não tenha resposta, ou caso você não consiga perguntar antes da entrevista, você só vai perguntar sobre salário no final da entrevista. Nunca durante a entrevista ou no início da entrevista. Por quê? Porque, poxa, você já se comprometeu para estar lá dentro da entrevista. Você já botou seu horário na agenda, já botou o horário do recrutor também para poder fazer essa entrevista, já bloqueou todos esses horários. Então, já está lá, entrega o seu melhor.
Dá o seu máximo, você não precisa falar de salário agora. Quando você dá o seu máximo, quando você valoriza as suas histórias, quando você segue tudo que a gente fala aqui dentro do Rica Carreira, lá no final, quando você for falar de salário, você vai estar ancorando todos os pontos na sua história. Então, se você fosse tentar negociar salário antes do recrutador ele poder te conhecer um pouquinho mais, aproveitar esse momento tete a tete ali para ele te conhecer, você vai estar perdendo a chance de no final poder negociar um salário maior, de no final você poder estar sendo mais valorizado, que se você falar logo no início. Então é muito, 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 muito importante que você entenda isso. Pô, Rick, mas então não faz sentido o que você falou de perguntar sobre salário antes das entrevistas. Isso aqui é um cenário em que você já está no nível melhor ali na parte financeira, não está tão desesperado, tão desesperada. Então você começa a filtrar também as propostas que vão chegar para você. Você começa a avaliar a energia que você vai desprender nos processos seletivos. Então quando você pergunta antes qual o salário da vaga, e essa faixa salarial ela está dentro do que você aceitaria, beleza, você já sabe que você pode continuar o processo com muita energia, com muita garra. Agora imagina se a faixa salarial daquela vaga é 50% do que é a sua pretensão salarial. Será que vale a pena você investir o seu tempo, sua energia em um processo em que não vão chegar nem perto do início da sua pretensão salarial? Não faz muito sentido. Então, normalmente, o que eu recomendo? Não pergunta lá no início da entrevista, durante a entrevista. Deixa para perguntar antes da entrevista por mensagem ali e tal, para ver se faz sentido continuar. Caso não te respondam, caso a pessoa não se sinta confortável de falar, não possa falar, aí você faz toda a entrevista e no final você pergunta. Aí esse final pode ser ou, de fato, no finalzinho da entrevista, ou então pode ser ali depois por mensagem, por e-mail, se você sentir uma abertura do recrutador para poder te responder esses pontos depois, sem ser no ao vivo. Se ele puder te responder depois por currículo e mensagem, pode ser melhor ainda, tá? E aqui, o que vale mais, falando um pouquinho sobre entrevista com RH, que algumas pessoas me perguntam, né? Rick, o que vale mais? Na entrevista com RH, focar na parte de histórias ou tentar ser um pouquinho mais objetivo, mais direto para mostrar logo todo o meu potencial? Gente, sempre, sempre, sempre a resposta vai ser histórias. Vocês precisam ter uma carreira rica de histórias, um currículo rico de histórias, LinkedIn rico de histórias, entrevista com RH rica de histórias. Por quê? Você não sabe se o recrutador, a pessoa que está te entrevistando, ela é uma pessoa organizada. Ela é uma pessoa que vai anotar todos os pontos que você falou. Ela é uma pessoa que vai lembrar de todos os pontos que você trouxe. Agora, quando a gente utiliza o gatilho da história, quando a gente conta histórias para comprovar as experiências que a gente já teve, as competências que a gente tem, fica mais fácil na memória do recrutador lembrar de você no futuro. Gente, eu já trabalhei com vários recrutadores. Vários. Na minha experiência como recrutamento. E é um fato que, vou fazer uma porcentagem realista, tá? 90% dos recrutadores que eu trabalhei, eles não eram organizados. Eles não utilizavam a GUP da melhor forma possível. Não utilizavam a Kenobi, que na época era Kenobi que a gente usava, né? Hoje é GUP. Mas eles não utilizavam o ATS da melhor forma possível para poder anotar todas as informações. Não faziam isso. Eles ficavam presos à memória deles. E aí, se você chega na entrevista e fica só listando responsabilidades, listando palavras-chave. Ah, eu já trabalhei com essa ferramenta, já trabalhei com isso, já fiz isso. Ah, eu era responsável por isso, também fazia dessa forma e era assim. Se você só fica listando responsabilidades, listando palavras-chave, listando ferramentas que você trabalhou, qual vai ser o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? Nenhum. Porque o RH ele vai estar ouvindo a mesma história diversas vezes. Mas se uma pessoa consegue trazer uma história de, pô, ela era responsável pela área de marketing, da área de marketing, ela conseguiu sair de uma meta que estava 50% e bateu a meta em 100%, isso foi junto com a equipe, e aí papapá, e a pessoa conta toda essa história, fica mais fácil para o recrutador lembrar de você do que se você fosse só como um robô dentro da entrevista de emprego. Então o segredo sempre vai estar em histórias. Isso aqui funciona muito para entrevista e também para outras etapas do processo, como a gente já vem conversando, né? Currículo, LinkedIn, GUP, negociação de salário, mensagens ali dentro do LinkedIn. É para você ter um processo rico de histórias. Um processo inteiro em todas as etapas ricas de histórias, porque isso vai te ajudar a ter mais resultados. E como melhorar os resultados na entrevista com o RH? Aqui eu coloquei alguns pontos para a gente poder refletir do que você pode fazer para estar melhorando seus resultados, tá bom? O primeiro ponto é analisar o LinkedIn da pessoa que vai te entrevistar. Então fazer basicamente um raio-x mesmo e ver, talvez ela goste disso, ela conta a história dela dessa forma, então talvez ela goste de pessoas que também contam histórias dessa forma. É uma pessoa aparentemente mais séria, eu vou controlar aqui um pouquinho a minha ansiedade, a minha comunicação, para tentar gerar logo conexão, vou tentar me adaptar ali à fluidez, à forma como a pessoa fala. É uma pessoa que parece ser mais extrovertida, mais comunicativa, vou tentar me adaptar ao ponto dela. Então é importante que você analise a pessoa que vai te entrevistar.
Ah, Rick, eu não tenho acesso a isso. Pede lá por e-mail ou pelo LinkedIn. O LinkedIn da pessoa que vai estar te entrevistando, para você realmente poder fazer esse raio-x e analisar a pessoa que vai conversar com você. Por quê? Porque esse processo o RH já fez. O RH, ele já avaliou o seu currículo, ele já avaliou o seu LinkedIn, ele já sabe quem que ele vai encontrar. Você tem que fazer a mesma coisa. Porque o RH está se preparando para a conversa que ele vai ter com você. Você também tem que se preparar para ter a conversa que vai ter com o RH. Então é muito importante que você faça isso, tá? Outro ponto muito importante que você tem que fazer é estudar sobre a empresa. Normalmente, uma das coisas que a gente recomenda é missão, visão e valores. Isso já ajuda muito. Mas para você que quer dar um passo a mais, quer se aprofundar um pouquinho mais, eu avaliaria as postagens do LinkedIn que a empresa faz. Se a empresa tem um Instagram, ver como é que é o Instagram. Olharia um pouquinho as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, qual era a experiência delas antes de entrar dentro dessa empresa. Então é importante que você tente estudar um pouquinho mais sobre a cultura da empresa, sobre os valores, porque normalmente é isso que o RH vai trazer. É o pilar estratégico, é a parte de cultura, e aí você vai conhecendo um pouquinho mais, tirar dúvidas mais estratégicas no final da entrevista sobre esses pontos. E não vai ficar falando só, tipo, quais são os benefícios da vaga? Quais são os exames que eu tenho que fazer para poder entrar no cargo? Isso não é uma pergunta que é rica de histórias, né? Rica de detalhes. Mas quando você levanta a bola da empresa e faz uma pergunta especificamente sobre aquela meta ali da empresa que eles compartilharam na internet, você já se mostra um pouquinho mais interessado por uma pessoa que vai bater metas, para uma pessoa que realmente quer ajudar a empresa a bater aquela meta. Então você continua fazendo toda uma entrevista rica de histórias, não só na sua história pessoal, mas nas perguntas que você faz também. E um ponto muito importante que eu via muitos candidatos meus errando é: você precisa ser empático com o RH na sua comunicação e ser menos técnico, ser menos tecniquez. Então, falando aqui para a galera da área de tecnologia, desenvolvimento, Pro Design, Product Manager. Poxa, se você fica muito no techniquez, falando muitos termos técnicos, muitas ferramentas, frameworks que talvez o recrutador não conheça, sua história não vai estar clara para o RH. E como é que ele vai te aprovar se a sua história não ficou clara? Então, toma cuidado com esse techniquez, com os termos, jargões que para a sua área é óbvia, e veja, garanta que realmente a sua história ela vai estar clara para todo mundo. Senão você não vai conseguir passar da entrevista com o RH. É possível passar da entrevista com o RH sem experiência? Como é que eu faço, Rick, para poder passar da entrevista do RH sem ter experiência? E aqui é um ponto importante, tá? Experiência no que você está falando? A experiência dentro da empresa que você está trabalhando? Possivelmente você não vai ter mesmo. A experiência dentro da área específica que você vai trabalhar, é o seu primeiro emprego, é uma transição de carreira, tudo bem. Mas será que você não tem nenhuma outra experiência que pode agregar valor para essa experiência profissional? A experiência de cursos que você não tem, você não estudou, você não tem nada aqui para poder agregar para aquela empresa, para poder contar e trazer isso, direcionar o olhar do recrutador para isso dentro da entrevista? Então, qual é o ponto? Lembra o que a gente falou no início do vídeo? Se você foi convidado para a entrevista com a RH, é porque algo no seu currículo, algo no seu LinkedIn, gerou uma curiosidade no recrutador para poder te chamar para uma entrevista. Então, o recrutador já viu valor em alguma coisa antes da entrevista. No seu currículo, no seu cadastro da GUP, no LinkedIn. E aí o que você tem que fazer? Você tem que valorizar o que você tem. Se mesmo sem experiência, se mesmo aí sem ter algo relacionado à área, você conseguiu chamar a atenção do recrutador para poder te convidar para uma entrevista, é porque você colocou algo que começou a contar uma história que faz sentido na cabeça do recrutador. Então é importante que você valorize esse ponto. E muitas vezes, quando eu vejo aqui os meus alunos, meus mentorados, falam: Rick, eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir? Você vai trazer experiências passadas, pessoal, profissional, de outra área, da mesma área, de outra empresa, ONG, voluntariado, enfim, vai trazer suas experiências e vai pegar essas experiências e vai fazer com que elas fiquem ricas de detalhes. Você vai trazer histórias ricas de detalhes. Por isso que o nome do canal é Rica Carreira, para te ajudar a ter uma carreira rica de histórias, não rica de dinheiro, carreiras ricas de histórias. É muito importante que você comece a fazer essa reflexão para você começar a perceber: caramba, realmente eu não sou uma pessoa que tem zero de experiência. Eu tenho ali alguma experiência, eu já fiz um curso da área. Poxa, eu já trabalhei com uma coisa parecida, não era igual, mas parecida, que eu posso dar valor. Poxa, meu projeto voluntariado eu faço algo parecido com isso, eu posso botar um pouquinho mais de valor. Então toma cuidado com isso, tá? Agora, se você realmente não tem nada, se você fica aí só assistindo Netflix, passando o dedo no TikTok, não faz nada mesmo, aí realmente você não tem experiência. Tá tudo bem, tá? Se foi o estilo de vida que você levou até aqui, tudo bem. Mas esse estilo de vida não vai te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Mas, se você já fez alguma coisa, fez algum curso, trabalhou de alguma forma, fez alguma coisa na igreja e tal,
é saber valorizar essas histórias. E você já valorizou um pouco no seu currículo no LinkedIn, por isso você está na entrevista com o RH. E aí, na entrevista com o RH, você vai valorizar ainda mais para fazer com que o recrutador vire seu advogado no processo seletivo. E aqui eu queria finalizar esse vídeo trazendo um pouquinho de uma história de um aluno meu. Se vocês verem, a gente tem playlists aqui de alunos que conseguiram emprego, que desejavam até 51 dias, contando tudo direitinho, como é que foi todo esse processo. Muitos falam em relação à entrevista com o RH, a entrevista que eles passaram, como que o RH falou, caramba, deve estar chovendo proposta para você, com esse pitch aqui, beleza. Mas eu queria trazer para vocês a história de um outro aluno meu, que é o Francisco. O Francisco, ele foi aplicando todas as técnicas que a gente fala aqui dentro do Rei Carreira, né? Tentar falar em no máximo 2 minutos, valorizar as histórias, trazer resultados específicos, trazer as histórias certas na medida certa. Ele foi fazendo isso na entrevista com a RH. E dentro da entrevista com a RH, o recrutador, ele percebeu que o Francisco ele tinha um potencial para uma vaga que nem estava aberta ainda dentro da empresa. Por quê? Porque o recrutador ele tinha essa noção dos bastidores do recrutamento que possivelmente a empresa ia desligar um funcionário ali da área do Francisco. E essa vaga, ela ia ficar vazia. E era uma vaga mais sênior do que a vaga que o Francisco tinha se inscrito ali para poder fazer a entrevista. E aí o que foi que aconteceu? O recrutador falou para Francisco, Francisco, você aceitaria essa posição? Aí explicou todos os pontos. E o salário é isso aqui. Pá, 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 pá. E esse salário foi muito maior do que o salário, a pretensão salarial que o Francisco tinha colocado para a primeira posição que ele tinha. E qual é o ponto que eu quis trazer essa história aqui para poder inspirar vocês? Quando você segue o método que a gente passa aqui, que é o método que a gente passa no PRH, que a gente tenta colocar aqui dentro do canal do YouTube do Rei Carreira também, quando você segue direitinho, passo a passo, você realmente aprende como fazer com que o recrutador ele vire seu advogado no processo seletivo. E essa é uma prova viva. O recrutador foi o advogado do processo seletivo aqui do Francisco. O recrutador falou para o Francisco sobre uma outra vaga que nem existia, nem estava publicada, e perguntou se faria sentido para ele. Por quê? Porque se fizer sentido para o Francisco conseguir aquela vaga, bater a meta dele de conseguir aquela vaga, o recrutador também vai bater a meta dele, também vai conseguir fechar a vaga, todo mundo vai sair feliz. Então comece a entender que realmente nós recrutadores queremos o seu sucesso. A gente não quer ficar dando negativa, a gente não quer ficar aí tipo colocando você para baixo. Claro que não. O seu sucesso é o nosso sucesso também. Mas você precisa saber valorizar as histórias que você tem, as experiências que você tem, para que realmente o recrutador vire aí o seu advogado no processo seletivo, tá? E para finalizar aqui esse vídeo, só lembrando, chegou na entrevista com a RH, separa as melhores histórias, tenta sempre responder em 2 minutos, os 2 minutos sempre gerando curiosidade no recrutador para que ele possa te fazer outra pergunta e você tem mais 2 minutos para poder falar. Vai treinando as principais perguntas, que é fale sobre você, case de sucesso, erro profissional. Vai fazendo tudo que a gente já tem aqui, vídeo no canal explicando. Tem milhões de vídeos aqui dentro do canal. Milhões não, né? Mas tem centenas de vídeos aqui no canal. Realmente para poder te ajudar a conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Então é só seguir o que a gente vai falando aqui. E aí vai aplicando, vai testando, vai melhorando, vai colhendo feedback para você ver o que você pode estar fazendo de diferente, tá bom? Por hoje é isso, a gente vai deixar aqui algumas sugestões de vídeos, de playlists para você continuar aí tendo um processo rico de histórias, entrevistas ricas de histórias e eu estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.